Olha, os casos, em geral, eu tenho percebido que eles motivam muitos alunos. Eles se envolvem, e sobretudo no que tange a esses casos que nós estamos propondo nesse livro, como são de empreendedores brasileiros, eles tendem a envolver o aluno mais ainda. É uma forma muito interessante de transportar o aluno para a realidade vivida por aquele empreendedor. E eles mergulharem nesse universo construído por esse empreendedor e acompanhá-lo nas suas ações, nas suas decisões, nos seus dilemas. Então, é uma forma, uma ferramenta muito interessante de envolvê-los e a gente, como professor, você pode direcionar essa abordagem ao caso, chamando atenção para algumas, através de perguntas, né? Não só aquelas perguntas que já estão no caso, mas também o professor ele deve adicionar outras, para fazer com que o aluno ele realmente pense, ele reflita, ele aborde alguns conceitos e ideias que estão sendo vistos no curso. Então, é uma forma muito interessante de instigar essa reflexão do aluno. Eu acho que no caso de alunos de graduação, principalmente, que tem muitos deles têm muito pouca experiência profissional, muitos deles ainda não trabalham, né, estudam em regime integral, eles não têm muita experiência de campo para ajudar a fundamentar os conceitos que são apresentados nos cursos de administração. Então, o estudo de caso, embora ele seja de uma forma geral útil em todos os tipos de curso, eu acho que para alunos da graduação em particular, ajuda a meio que compensar essa falta de experiência prática que o aluno tem no ambiente profissional, né? Uhum. No caso de empreendedorismo, falando especificamente da nossa área, eu acho que o estudo de caso é mais relevante, mais útil ainda, porque através de um caso, o aluno ele consegue se identificar com o empreendedor, se identificar com o negócio e, embora existam poucas teorias desenvolvidas sobre empreendedorismo, existe, por outro lado, muitas experiências e vivências práticas, né? Empreendedores com histórias muito bem-sucedidas, histórias de superação. Então, eu acredito que o estudo de caso, em particular, para ensinar empreendedorismo, eu acho que é mais relevante ainda, com uma ferramenta com maior poder de absorção dos conceitos. Uhum. Então, na minha prática, na aplicação de estudos de caso, eu tenho visto que os alunos, eles acham realmente muito interessante, né, a condução do que os empreendedores fizeram nesse contexto. Muitas vezes, às vezes, eles colocam também pontos de vista discordantes. Então, é interessante que o professor, se eles quiserem colocar pontos de vista diferentes, quer dizer, eu teria feito de uma outra forma se eu fosse um empreendedor, que o professor procure fazer com que os alunos tragam isso de uma forma embasada e não apenas como um ponto de vista só na base do achismo. Então, desta forma, você realmente ajuda a alargar a visão do caso, né? Uma outra forma interessante de dinamizar essa discussão em sala às vezes, você fazer com que os alunos se dividam assumindo papéis diferentes. Então, você pode, por exemplo, até instigá-los a assumir um papel de um consultor. Vamos supor, você tem o empreendedor lá diante de um determinado dilema. Vamos supor que o negócio dele está dando certo, ele construiu esse negócio sobre algumas bases, vamos supor que ele tem um produto e ele resolveu, num primeiro momento, mandar esse produto ser produzido por um terceiro. Chega num ponto do crescimento do negócio que ele está cogitando se vale a pena ou não manter esse mesmo modelo de negócio ou se ele tentaria verticalizar e assumir a produção. Então, você pode fazer com que alunos se dividam em termos de debater prós e contras dessa nova solução para essa nova contingência. Uma das coisas que eu costumo fazer, e para mim é uma forma, um critério que eu uso para escolher bons casos,
é quando todos os bons casos eles têm um dilema para resolver no final do caso, uma pergunta, uma questão, e normalmente umas 2 ou 3 alternativas de ação. Então, eu apresento esse caso para os alunos e eu efetivamente faço uma votação com eles. Quem acha que é a alternativa A, a alternativa B, a alternativa C. E, para mim, os bons casos são aqueles em que a classe se divide de forma mais ou menos proporcional entre todas as alternativas. Quando a gente faz essa primeira votação, aí eu faço isso também. Eu divido a classe nas várias alternativas que cada um toma um partido. E aí eu faço o circo pegar fogo, eu faço cada um defender o seu ponto de vista e me convencer que aquela alternativa é a melhor. Então os alunos nos grupos polarizados, eles têm que debater entre si, levantar seus argumentos, e aí que a gente vê a riqueza do caso também. Porque um caso rico é aquele que não somente dão as alternativas de uma forma bastante homogênea, mas principalmente dá subsídios ao longo da descrição do caso, que vão alimentar cada uma das 3 alternativas e que o aluno vai usar para fundamentar a sua argumentação e defender o seu ponto de vista. Então, o que é mais rico numa discussão de caso é justamente o debate, não é a resposta ou a conclusão final, ou o que aconteceu, que decisão que o empreendedor tomou, mas é o aprendizado que está embutido na argumentação dessas discussões. Né? Outra coisa que você comentou e eu achei interessante é sobre a preparação do aluno para vir para o debate. Eu costumo, além de exigir que os alunos leiam o caso previamente e que realmente pelo menos 80%, 90% da classe leia para gerar esse debate, é que os alunos também busquem informações adicionais sobre o caso. Então, no nosso livro, por exemplo, nós temos alguns casos em que por falta de autorização do empreendedor ou da empresa, não pudemos colocar a identidade e os números reais, mas existem alguns casos em que nós tivemos autorização para usar os dados reais, inclusive o nome real do empreendedor, o nome real da empresa. Quando é uma situação como essa, eu costumo estimular os alunos a, entra nessa empresa, entra no site deles, busca mais informações. E aí, quando eles trazem mais informações sobre a empresa, aí o debate fica mais rico ainda. Entendeu? Isso realmente tem um poder de motivar os alunos, envolvê-los de uma forma muito interessante quando você tem o site da empresa, quando você já tem, às vezes, uma entrevista do empreendedor, pode ser na mídia, né? Então, eles realmente se motivam muito em ver esse material mais tangibilizado, né? Agora, é importante realmente essa preparação que você destacou. Por vezes, eu até adiciono, construo, às vezes, porque o caso já tem umas perguntas, mas, às vezes, eu coloco algumas perguntas adicionais, uma espécie de roteiro, para eles responderem, pelo menos trazerem já um esboço de resposta que vai auxiliar a fomentar esse debate em sala de aula. O que implica também numa preparação do professor também, né? Então, o professor que está bem preparado, ele já tem mais ou menos um roteiro de como ele vai conduzir a aula. Então, dependendo de como ele se prepara, ele pode ter uma aula inteira de 2 horas programada para discutir somente o caso, desde que ele já tenha feito um bom trabalho antes de apresentar os conceitos, né, de apresentar as definições que vão ser ilustrados pelo caso. E aí, se ele fizer esse bom trabalho prévio, então, na medida em que os alunos vão gerando as suas argumentações, os seus debates, os seus critérios do porquê que a melhor resposta é aquela que ele defende, o professor vai usando essas respostas pontuais que os alunos vão colocando para ir puxando o fio da meada e incentivando outros a desenvolver mais aquele conteúdo, e assim ele vai direcionando o caso para a meta que ele quer chegar. E a meta que ele quer chegar, no final das contas, tá vendo aquilo que eu falei na teoria antes? Está aqui a prática. É aí que ele consegue fazer a amarração entre o que foi apresentado na teoria e a discussão do caso. E aí o aluno tem que chegar no final da aula com essa conclusão bem estabelecida. Ou seja, ele não precisa ter uma resposta do caso no final, mas ele precisa entender aquilo que foi discutido previamente na teoria através da discussão que os próprios alunos chegaram nas conclusões sobre o caso, e aí o aluno consegue, de uma forma cognitiva, fazer a ponte
e entender o conceito, assimilar de fato o conceito através do estudo de Importante, caso. quer dizer, ele tangibiliza esses conceitos e ele vê que esses conceitos não são apenas coisas que devem ficar nos livros, quer dizer, que realmente tem uma aplicação prática e real. E não só aplicação prática, mas que não fica só uma historinha contada, uma história interessante, uma história... Não, tem que amarrar com os conceitos, né? Tem que ter esses ganchos, né? Ok. Ok?